Graça e paz, irmãos da Igreja Batista Casa de Oração. A paz do Senhor Jesus encontre o seu coração agora. Irmãos, estamos aqui para uma palavra com jovens, mas é mais, acredito eu, que para você, pai, para você, mãe, para você, tia, para você, amigo, para você, irmão. Se tivesse um título, eu diria que o título dessa nossa conversa é Os Filhos do Evangelho. Vamos raciocinar nesse sentido? Vamos caminhar nesse sentido? Os Filhos do Evangelho. Irmãos, hoje queremos muito que nossos filhos estejam na igreja. Eu me pergunto, queremos? Não estranha a minha pergunta, não, meu irmão, minha irmã. Porque para que nossos jovens, os jovens em outras igrejas, estejam nelas, estejam dentro da igreja, até ver a sua próxima geração dentro dela, os nossos e os jovens de qualquer igreja, eles devem ser filhos do Evangelho. Sempre houve rotatividade. Lembre-se, você que é adulto, pelo menos no seu tempo, no meu tempo, nas igrejas por onde eu passei, de cada 100 a cada ano, se, se estabelecermos um período, pode ser de 2 anos, uma maioria desses jovens já não estariam mais lá. São vários motivos. Desde a não identificação com a doutrina daquela igreja, até a falta de doutrina naquela igreja. O mundo, em seu apelo desumano, né? A força da atração do mal para o pecado, sobretudo na faixa etária que ingressa em uma faculdade, é assustador. Mas o que parece ser a razão central é a falta de base evangélica. Por isso, o jovem não vem para a igreja. Aí você me pergunta, mas meu filho frequentou a igreja desde pequenininho, muita escola bíblica dominical. Como assim? Sim, seu filho foi muito à igreja, arrastado. Como os jovens que são depositados nas escolas, sem qualquer acompanhamento posterior dos pais. Pais que não têm instrução e por isso não sabem cobrar dos filhos o aprendizado. Mas também tem pais que são instruídos e que muitas vezes não sabem também cobrar dos filhos esse aprendizado. E fogem da responsabilidade, porque talvez tenham que admitir a sua inabilidade na criação dos filhos. Enfim, o fato é que o fato é que falta essa habilidade. A evangelização do jovem é uma habilidade, evangelizar jovens. E muitos têm tido a falta dessa habilidade. Muitas vezes esperamos que alguém venha liderar nossos filhos na igreja ou para a igreja, e isso me faz pensar em alguns jovens na Bíblia. Né? Alguns jovens na Bíblia. O que há de comum? O que há de comum entre, por exemplo, José, Davi, Daniel, Samuel?
Esther ou João Marcos e João Evangelista? Ou entre estes todos, e Lucas e Timóteo, por exemplo? E com os nossos filhos? O que José, Davi, Daniel, Samuel, Esther, João Marcos, João Evangelista, Lucas, Timóteo, o que esses personagens têm a ver com os nossos filhos? Talvez examinando as escrituras e analisando grupo a grupo, poderemos estabelecer uma ligação entre eles. Além de serem personagens bíblicas, José, Davi, Samuel e Esther eram judeus. Na concepção do conceito pessoa judaica. Eles tinham sobre eles pais que obedeciam a uma direção divina celebrada nas Escrituras. Deuteronômio 6, versos 6 e 7 diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Nós já ouvimos inúmeras palavras sobre isso, nós já ouvimos, para quem tem a minha idade, pelo menos umas 30 vezes essas palavras, esse verso, pregações. Será que ouvimos? Ou só escutamos? Eles viviam por um código moral que foi construído com base na palavra de Deus. A criança ouvia e aprendia a respeito de Deus. Seu padrão de comportamento era baseado na palavra de Deus. E seguia essas instruções até a realidade do mundo que se apresentava àquela pessoa na sua fase de juventude. A ordem de Deus era para que a sua palavra estivesse no coração do crente. E para isso, seus pais deveriam inculcá-las nos filhos. E como seria isso? Olha, primeiro, assentando com seus filhos em sua casa. Aí eu quero apresentar esse livro a você, né? A experiência da mesa. Leia depois, né? Encontre esse livro e leia. Ele tem coisas muito boas para nossa reflexão. Eu não vou ter tempo de falar sobre ele, mas ele fala, por exemplo, que os pais estão tão ocupados, tão correndo, tão por aí fazendo tantas coisas e coisas boas. São coisas boas que os pais estão gastando tempo fazendo, menos sentando com seus filhos, sentando à mesa com seus filhos. Aí, em segundo lugar, andando pelo caminho, diz a palavra. Em terceiro, ao deitar-se, ou antes de dormir, e após dormir, ao levantar-se. Quarta atividade, falando de Deus, com Deus, para Deus. Então, quando se levantavam antes de qualquer coisa no início do novo dia, da nova jornada, deveria se falar sobre Deus, os seus atributos, o seu propósito, e falar com Deus através da oração. Era assim que eles faziam. E a pergunta agora é:
poderemos nós fazer? Ou talvez a pergunta seja outra. Talvez a gente possa se perguntar: fazemos isso? Sentamos com os nossos filhos e conversamos com eles a respeito de Deus, numa escala de 0 a 10. Quanto eu e você conversamos a respeito de Deus com os nossos filhos? E de 0 a 10, o quanto caminhamos com nossos filhos? E no caminhar, falamos sobre Deus, a vontade de Deus? De 0 a 10, quando fazemos isso antes de dormir, ou ao levantarmos em casa com os nossos filhos, quantos de nós fazem isso? De 0 a 10. Se você respondeu 10 em tudo, eu fico feliz, porque seu filho está na igreja. Mas eu me pergunto, será que meu filho será que meu filho está na igreja? Há uma diferença entre ir à igreja e estar na igreja. Ou será que meu filho apenas, vai à igreja? Porque o Ministério de Jovens deveria ter mais que alguns pré-adolescentes, alguns adolescentes e alguns jovens. E graças a Deus por aqueles que existem dentro das igrejas nessas idades. Graças a Deus. Mas lembre-se que pela Bíblia, o primeiro líder do seu filho é você. É você. O primeiro líder do meu filho sou eu. Estou tentando corrigir isso, irmão. Você não tem ideia. Estou falando agora da minha vida. Estou tentando corrigir isso. Por isso, o primeiro compromisso com Deus, com a obra de Deus, com o povo de Deus, o primeiro compromisso é meu. Depois, quero ensinar isso a ele. Eu espero influenciar meu filho de forma decisiva sobre andar com Deus. A minha oração todos os dias é que eles sejam amigos de Deus. Essa é a oração que eu faço para os meus filhos, para que eles sejam amigos de Deus. Eu peço outras coisas, claro. Peço outras coisas a Deus. Mas isso eu peço com muita força. Porque não conhecendo bem as Escrituras, porque, sabe, lemos, mas não compreendemos o que lemos, muitas vezes. E às vezes até por ignorância, do sentido real das Escrituras, eu não inculquei o Evangelho da forma a despertar em meus filhos a paixão pela casa de Deus no aspecto religioso. Eles vão, eles gostam, eles nos seguem, eles gostam de estar conosco, de andar conosco. Mas vai ser muito fantástico a hora que eles quiserem ir, inclusive sozinhos para a igreja, para encontrar, ter comunhão com os irmãos, mas sobretudo motivados pelo prazer de Deus. Sabe, vai ser lindo quando eu olhar para os meus filhos e ver neles a paixão pela casa de Deus, no aspecto religioso mesmo.
É claro que existem valores que meus filhos praticam que vêm do Evangelho. Seus filhos devem praticar também, claro. Os meus filhos, hoje, eles são muito melhores que eu. Pelo menos do que eu era na idade deles. Né? Porque eu nasci num lar que não era cristão, religiosamente falando, embora os princípios morais dos meus pais fossem bem sólidos, tanto que nenhum dos seus filhos, né, dos meus irmãos de sangue, nenhum se tornou marginal. Porque mesmo que mínimo, meu pai sentava-se conosco para contar a sua vida, minha mãe, eles contavam das histórias deles, da vida deles, de como se conheceram, de o que acreditavam, de como deveríamos proceder baseado nas experiências deles. Isso impregnou em nós um sentido de valores, né? Um sentimento por bons valores, mas os pecados do meu pai marcaram fundo em nossa alma. Não há nada que doa mais do que a incoerência entre o que se diz e o que se faz. E meu pai era alcoólatra, então ele tinha esse problema desse desvio. E isso pra gente, isso machucava muito. Mas ele era nosso pai. Aí você vai lá em Mateus 23, de 1 a 12, que diz que Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Mestre, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes. Olha o que Jesus está falando: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem. Infelizmente, muita gente dentro hoje das igrejas, né, vão ter que ter esse pensamento, essa atitude aconselhada por Jesus. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Isso é duro, irmãos. Isso é duro. Jesus vai falar que aquelas pessoas botavam peso de regras, de leis, de normas, de conduta sobre as pessoas, mas eles mesmos não faziam essas coisas. E ainda faziam essas coisas e outras todas para serem vistos, para serem honrados, para serem glorificados. Até na vestuária. Desculpa, no vestuário. Né? Na forma de pentear cabelos, de se adornar, tudo isso eles faziam para serem vistos e para serem louvados pelas pessoas. Jesus vai dizer que eles fazem isso para serem saudados nas praças e serem chamados de rabis. Aí olha a advertência de Jesus. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem de pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes. Essa é a tradução da NVI. Porquanto vocês têm um só chefe, um só líder em outras traduções, o Cristo. E a advertência de Jesus é tão séria que ele diz: o maior entre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele, né, a gente já sabe onde vai dar isso, todo aquele que se exalta vai ser humilhado, todo aquele que for humilhado vai ser exaltado. Imaginem. Imaginem se meu pai soubesse a Bíblia. Mas voltando ao texto em Deuteronômio, tudo isso era obrigação dos pais, enquanto o povo de Israel fez como disse Deus,
naquele texto, eles foram vitoriosos, eles foram felizes quando deixaram de praticar assim a fé de Deus, a fé em Deus, caíram em uma religiosidade estéril e seus filhos se distanciaram tanto de Deus que chegou um tempo que Deus, para garantir o propósito dele, Deus, de trazer o Salvador à Terra, teve que levar o seu próprio povo ao exílio. Lá na Síria foi Israel e lá na Babilônia foi Judá. Se não acordarmos e se não tomarmos a frente na educação dos nossos filhos, o mundo vai nos substituir na educação deles. E lembre-se, educar para Deus leva nossos filhos para o céu. Deixar o mundo educar os nossos filhos não os levará para o céu. É simples assim. Aonde você quer que seu filho chegue? Você vai educá-lo ou vai deixar que outros façam isso? Irmãos, a maioria da humanidade adora achar um culpado para os seus fracassos, insucessos, dissabores. Mas um dia reflita com honestidade. A culpa não é do seu chefe. Eu culpava meu chefe. A culpa não é do seu parente. Eu já culpei algumas pessoas, amigos, parentes. A culpa não é do seu cônjuge, nem mesmo do seu filho. A culpa é sua. A culpa é minha. Deixemos de culpar os outros, incluindo o diabo. A culpa é nossa. Vamos assumir isso. Basta apenas respondermos sinceramente essa questão. Uma questão. Fizemos o que e como Deus mandou? Qual é a sua resposta? Mas os pais de José, Davi, Samuel, Esther devem ter feito corretamente, porque todos esses jovens, em tudo que faziam, eles procuravam agradar a Deus e prosperavam, e seus nomes estão escritos na história. Já João, Marcos, Lucas, Timóteo, eles foram apresentados a Jesus e isto mudou a vida deles. Então, ou é educando desde a criança dentro de casa, em Deuteronômio, ou é apresentando as pessoas a Jesus, apresentando Jesus a essas pessoas. O pai de Timóteo era grego, mas a sua mãe Eunice era judia. Diz isso lá em Atos 16:1, 2 Timóteo 1:5. Irmãos, se não fazemos como no Antigo Testamento, façamos como no Novo. Façamos o Evangelho começar pela nossa casa. Não esperemos um pregador renomado entrar na nossa casa para realizar o milagre de levar os nossos filhos a Deus. Jesus uma vez disse aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Está lá em Mateus, capítulo 14, verso 15 e 16. Seja você o pregador do seu filho. Ore com ele, testemunhe para ele, pregue para ele. Irmão, leve o seu filho para o céu. Talvez porque não se conversou no caminho, nem antes de dormir, nem no amanhecer, nossos filhos estejam distantes de nós. E usamos a zona de conforto da desculpa, né, de nossas idades serem grandes para não fazermos o que é nossa obrigação. Nos limitamos a dizer: no meu tempo não era assim, mas era assim sim. Mas eu não falo somente aos pais, mas fala a todo aquele que tem alguma ascendência a um jovem. Pergunte-se se seu filho, seu sobrinho, o filho do seu amigo, essa pessoa que está crescendo para se tornar um adulto próximo a você, pergunte-se se esta pessoa vai chegar no céu. Você acha ou você tem certeza
que essa pessoa vai chegar no céu. Irmãos, existe um grupo de pessoas que precisará ser evangelizado, mas que evangelho é esse? Que serve para quem está longe, mas não serve para quem está perto. Aí você dirá que a linguagem é diferente para quando você prega para quem está fora de quem se está dentro de casa. Mas isso é resultado de algo que você deveria ter feito. E, por isso, a distância entre nós. Mas a grande pergunta é: e o que você e eu vamos fazer a respeito disto? Não dá mais para fingir que a responsabilidade é do outro, do líder de jovem, do pastor, dos líderes de ministério. Enfim, precisamos lutar por nossos filhos. E Deus sabe tanto disso que nos forçou a parar, ficarmos juntos em casa para recomeçarmos. É um restart. Deus está reiniciando a terra para ver se aproveitamos o tempo, para fazermos certo. E como todo boot, né? Ele reinicia e abre uma nova guia, nova página, mas recomeça. Isso quer dizer que tudo vai recomeçar. E quando tudo isso passar, será que teremos aproveitado a oportunidade de atualizarmos Deuteronômio? Não temos que fazer um culto para os jovens. As igrejas se perdem na preocupação de agradar aos jovens. Não. Temos que ajudar o jovem a ter prazer em Deus. Aí ele virá para a igreja, pelo prazer da comunhão com os irmãos, que com ele estão vivendo um momento fantástico, de colocar toda a sua energia e beleza, que é a juventude, para Deus. Aí sim veremos os jovens na igreja, e quando outros jovens virem nossos jovens, seus filhos, os meus filhos, ou pupilos nossos, felizes por serem adoradores, as ofertas do mundo não farão sentido para eles mais. E eles vencerão. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. E tendes vencido o maligno. Sabe por que eu posso dizer essa palavra com propriedade? Porque aconteceu comigo. Quando eu vi aqueles jovens que adoravam a Deus, que eram felizes com Deus, que se encontravam para louvar, glorificar a Deus, aquilo me encantou tanto que eu estou aqui hoje. Meu irmão, Deus te abençoe e a toda a sua família. Quer fazer uma oferta a Deus? Um sacrifício, né? Um sacrifício no altar? Um dízimo, né? Quer dizimar, quer entregar um dízimo agradável ao Senhor? Então traga seu filho para Deus. Traga seu filho para Deus, meu irmão. Em nome de Jesus. Traga seu filho para Deus pelo Evangelho. Pela força, pelo poder, mas pela delicadeza, pela gentileza, pelo cuidado, pelo carinho do Evangelho. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, com toda a sua família. Amém.